Citação, intimação e notificação. Três atos que aparecem em toda a prova de processo civil de concursos e que a banca usa exatamente porque parecem iguais. Não são. A confusão entre eles derruba candidato que estudou, porque o erro não está na falta de conhecimento, está em aceitar o rótulo que o enunciado dá sem checar a função do ato. Hoje a gente separa os três, entende a função de cada um e vê como o examinador monta a armadilha. No fim do vídeo, você não troca mais um pelo outro. Vamos começar pela citação. O conceito está no artigo 238 do CPC. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Essa definição já entrega a função do ato. Chamar alguém que ainda não faz parte do processo para que passe a fazer. Antes da citação, o processo existe para o autor e para o juiz, mas para o réu ele não existe. É a citação que muda isso. E isso tem uma consequência séria. Sem citação válida, o processo é nulo em relação ao réu. Nulidade absoluta, sem convalidação. O réu não pode ser condenado, não pode ter bens penhorados, não pode sofrer nenhum efeito processual antes de ter sido devidamente chamado. É a lógica do contraditório. Ninguém responde por algo de que não foi comunicado. A citação é a porta de entrada do réu no processo, e sem essa porta, o processo não avança validamente contra ele. O momento também importa para a prova. A citação ocorre uma única vez, no início do processo, logo depois do despacho que a determina. Não existe segunda citação para o mesmo réu no mesmo processo. Depois que o réu é citado e passa a integrar a relação processual, qualquer comunicação posterior para ele ou para o advogado se faz por outro ato. E a gente já chega nisso já já. Sobre as formas de citação, atenção, porque aqui tem a atualização que a banca cobra. Hoje a forma preferencial é a citação eletrônica, não é mais o correio. A Lei 14.795 de 2021 alterou o artigo 246 do CPC e estabeleceu que a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, pelos endereços cadastrados no banco de dados do Poder Judiciário. E aqui é onde muita gente confunde dois prazos diferentes. Um é o prazo para o judiciário expedir a citação eletrônica, até 2 dias úteis, contados da decisão que a determinar. O outro é o prazo para o réu confirmar o recebimento depois de citado, até 3 dias úteis. São coisas distintas. 2 dias para expedir, 3 dias para o réu confirmar. E a banca adora embaralhar esses dois números. Quem ainda decora correio como regra geral está com a informação defasada. O correio virou subsidiário e tem uma consequência se o réu não confirmar. A citação passa a ser feita pelas vias tradicionais: correio, oficial de justiça, edital e mais. Se o réu deixar de confirmar sem justa causa, fica sujeito a multa de até 5% do valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça. Depois da eletrônica, vêm as demais formas: pelo correio, com aviso de recebimento, ainda muito usada na prática, por oficial de justiça, quando as outras não funcionam, e por edital, quando o réu está em lugar incerto e não sabido, ou quando as demais formas são inviáveis. A mais excepcional de todas, que exige autorização judicial. Além de integrar o réu ao processo, a citação produz efeitos imediatos previstos no artigo 240. Primeiro, gera litispendência. O mesmo processo não pode ser proposto de novo enquanto esse estiver em curso. Segundo, torna litigiosa a coisa disputada, o que afeta a alienação do bem. Terceiro, constitui o devedor em mora, quando a mora não decorrer do vencimento do prazo obrigacional. Esses três efeitos são gerados pela citação, não por outro ato, e os concursos já cobraram essa distinção de forma direta. E aqui está a armadilha que a banca monta com citação. O enunciado descreve o chamamento inicial do réu ao processo, mas usa a palavra intimação no lugar de citação. O candidato que lê rápido aceita o termo. A pergunta é se aquele ato foi válido, se produziu determinado efeito, se o prazo correu. Quem entende a função sabe que o chamamento inicial é sempre citação. Não importa o nome que o enunciado dê. A função define o ato, não o rótulo. A citação fecha quando o réu entra no processo. A partir daí, o instrumento de comunicação muda. E aí entra a intimação. O artigo 269 define a intimação como o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo, para que faça ou deixe de fazer alguma coisa.
A intimação pressupõe um processo já em curso, uma relação processual já formada. Ela não chama ninguém para integrar nada. Ela comunica o que está acontecendo dentro de um processo que a pessoa já faz parte. Essa diferença de função é o que a banca explora. Citação chama para o processo. Intimação comunica dentro do processo. Atos distintos, momentos distintos, efeitos distintos. Confundir os dois é o erro mais frequente nas questões de processo civil de concursos. Os destinatários da intimação são mais amplos: partes, advogados, Ministério Público, terceiros interessados, peritos, testemunhas, qualquer pessoa que precise ser comunicada de algo que já ocorre nos autos. Na prática, os advogados são intimados com muito mais frequência do que as próprias partes, porque são eles que reagem aos atos, interpõem recurso, apresentam manifestação, cumprem determinação. A forma principal de intimação para advogados é a publicação no Diário de Justiça Eletrônico, o DJE. Essa é a regra geral. Na maioria dos casos, o advogado não precisa de comunicação pessoal. A publicação no DJE basta. Além do DJE, o CPC prevê intimação pelo portal eletrônico dos tribunais, por oficial de justiça quando necessário. E há situações em que meios como o WhatsApp foram admitidos por regulamentação específica de alguns tribunais, embora não seja a regra geral do Código. O detalhe que os concursos mais exploram na intimação é a contagem do prazo. E aqui tem uma mecânica que precisa estar afiada. Não é um deslocamento só, são dois. Considera-se data da publicação primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no DJE. E o prazo só começa a correr no primeiro dia útil seguinte a essa publicação. Então a sequência é disponibilização, depois publicação no dia útil seguinte, depois início do prazo no dia útil seguinte à publicação. A questão descreve uma disponibilização no DJE numa segunda-feira e pergunta quando começa o prazo para o advogado recorrer. Quem pula uma dessas etapas erra na contagem e compromete a resposta inteira. A banca gosta de jogar feriado no meio, final de semana, logo depois da publicação, qualquer variável que force o candidato a saber exatamente quando o prazo dispara. Tem um caso especial que aparece com frequência: o réu revel. Depois de citado, se o réu não contesta, ele é revel. A revelia não faz ele sumir do processo para sempre. Se o réu não tem advogado constituído nos autos, não precisa ser intimado dos atos subsequentes. É o que diz o artigo 346. E os prazos contra ele correm da data da publicação do ato do órgão oficial. Mas se constituir advogado, a qualquer momento, passa a ser intimado normalmente dali em diante. O ponto importante: não existe segunda citação para o réu revel. Ele já foi chamado. O que existe, quando cabível, é intimação. E a banca já montou questão trocando os dois atos nesse cenário. A armadilha clássica com intimação é o enunciado que descreve uma publicação no DJE, comunicando uma decisão interlocutória e pergunta se houve citação naquele ato. Não houve. Publicação no DJE é meio de intimação, não de citação. Citação por edital existe, mas tem regras próprias e ocorre apenas no chamamento inicial. Quando o processo já está em curso e alguém é comunicado de uma decisão, isso é intimação. Chegamos ao terceiro ato, a notificação. É o que menos aparece no fluxo ordinário do processo, e por isso confunde mais quando aparece. A função dela é diferente das duas anteriores. A citação chama para o processo, a intimação comunica sobre ato processual, e a notificação serve para comunicar a alguém com o objetivo de que essa pessoa faça ou deixe de fazer algo, ou simplesmente para dar ciência de um fato, com consequência jurídica. O artigo 726 trata da notificação e da interpelação como procedimentos especiais de jurisdição voluntária. Isso já diz muito. A notificação não é, em regra, um ato dentro de um processo contencioso em andamento. É um procedimento próprio, com finalidade própria, que pode ser judicial ou extrajudicial. A distinção prática entre intimação e notificação é essa. A intimação informa sobre o que acontece no processo. A notificação impõe ou previne uma conduta. Ou registra uma comunicação com efeito jurídico fora do fluxo processual normal. O locador que quer mover ação de despejo por falta de pagamento precisa, em muitos casos, notificar o locatário para que ele tenha a chance de purgar a mora antes da ação. Essa notificação não é parte de um processo, ela é anterior a ele, e pode ser extrajudicial, por cartório, pelo correio com aviso de recebimento ou pessoalmente com testemunhas. Outro exemplo é a interpelação, espécie de notificação usada para constituir o devedor em mora quando o vencimento da obrigação não basta para isso, ou para manifestar formalmente uma intenção jurídica.
O credor que interpela o devedor está criando um registro com efeito jurídico, não comunicando um ato processual. A armadilha que a banca monta com notificação é mais direta. O enunciado descreve uma notificação extrajudicial e pergunta se ela substitui a citação no processo que veio depois. Não substitui. Notificação e citação têm funções completamente distintas. Uma não supre a outra. O processo exige citação válida para que o réu integre a relação processual, e nenhuma notificação anterior, por mais formal que seja, cumpre essa função. A confusão entre notificação e intimação também aparece quando o examinador usa o termo notificação para descrever a comunicação de uma decisão judicial dentro de um processo em curso. Nesse contexto, o ato correto é intimação. Notificação dentro do processo contencioso, no sentido técnico de CPC, é ato específico com finalidade específica. Não é sinônimo de qualquer comunicação processual. Agora que os três estão separados, vale ver como o examinador monta a questão para derrubar quem não prestou atenção na função. O padrão mais comum é esse. O enunciado descreve o chamamento inicial do réu e usa a intimação no lugar de citação. A pergunta é se aquele ato produziu determinado efeito, litispendência, mora, litigiosidade da coisa. Quem foi atrás do termo aceita intimação e erra. Quem foi atrás da função percebe que é citação, independente do nome. O segundo padrão inverte a lógica. O enunciado descreve uma publicação no DJE comunicando decisão interlocutória e pergunta se houve citação. Não houve. DJE é meio de intimação. Quem não separou o chamamento inicial de comunicação dentro do processo responde errado com total convicção. O terceiro padrão é a notificação. O enunciado descreve uma notificação extrajudicial feita antes do ajuizamento e pergunta se ela supre a citação. Não supre. Funções distintas, nenhuma substitui a outra. A regra prática para resolver qualquer questão com esses três atos é uma só pergunta. O processo já existe para essa pessoa? Se ainda não existe, o ato de chamamento é citação. Se o processo já está em curso e a comunicação é sobre algo que aconteceu dentro dele, é intimação. Se o objetivo é impor ou prevenir uma conduta, ou registrar a comunicação com efeito jurídico fora do fluxo normal, provavelmente é notificação. Decorar artigo sem entender a função não resolve. A banca monta o enunciado exatamente para quem só memorizou o texto da lei. Citação chama para o processo. Intimação comunica dentro dele. Notificação impõe ou previne uma conduta. Essa distinção de função resolve qualquer questão sobre o tema. Se o vídeo ajudou, se inscreve no canal para conferir os próximos conteúdos.